Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Capítulo 1. A cidade, os jornais e o medo dos meninos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Livríssimo para acompanhar os melhores resumos narrados da literatura brasileira e mundial. Agora, mergulhe com a gente em mais uma obra inesquecível. O resumo do livro Capitães da Areia começa com um prólogo inusitado. Recortes de jornais da cidade de Salvador. As manchetes falam de assaltos, furtos, violência. Os culpados? Um grupo de meninos de rua, chamados pela imprensa de Capitães da Areia. A cidade os teme, os condena, os transforma em lenda urbana, mas ninguém os conhece de verdade. Jorge Amado escolhe abrir o romance com esses recortes para mostrar como a sociedade constrói seus próprios monstros. Os jornais não falam de infância, de abandono, de fome. Falam de perigo. E assim, os meninos se tornam figuras quase míticas, ao mesmo tempo temidas e fascinantes. Logo depois, o autor nos leva para dentro do trapiche abandonado onde vivem esses garotos. Ali, longe dos olhos da cidade, eles formam uma espécie de microcosmo. Têm regras, hierarquia, afeto e violência. São crianças, ao mesmo tempo, sobreviventes. São vítimas, ou por vezes, algozes. O líder do grupo é Pedro Bala, um menino de cabelos dourados e olhar firme. Ao seu lado estão Sem Pernas, Professor, Gato, Boa Vida, Pirulito e tantos outros. Cada um com sua história, sua dor, sua forma de resistir. Eles roubam, sim, mas também sonham, riem, se protegem. São meninos tentando existir num mundo que os rejeita. O primeiro capítulo de Capitães da Areia não julga, revela. Mostra que por trás da criminalização precoce há abandono, desigualdade, exclusão. E que, antes de serem bandidos mirins, esses garotos são frutos de uma sociedade que prefere ignorar a infância quando ela incomoda. Jorge Amado escreve com lirismo e denúncia. E o leitor, ao atravessar essas primeiras páginas, já entende que este não será um livro sobre delinquência. Será um livro sobre humanidade. Sobre meninos que, mesmo cercados de areia, tentam construir alguma forma de vida. Capítulo 2. Pedro Bala e a liderança entre os meninos. O resumo do livro Capitães da Areia continua revelando os bastidores do trapiche abandonado, onde vivem dezenas de meninos de rua. Entre eles, Pedro Bala se destaca como líder natural, não por imposição, mas por coragem, inteligência e senso de justiça. Ele é respeitado por todos, mesmo quando precisa ser duro. Pedro Bala não é apenas o chefe dos Capitães da Areia, é o elo que une o grupo. Filho de um operário morto em greve, carrega em si uma herança de luta e resistência. Sua liderança é construída na prática. Organiza os roubos, distribui os ganhos, protege os mais fracos e enfrenta os perigos com firmeza. Ao seu lado estão figuras marcantes. Sem Pernas, o menino amargo e sarcástico. Professor, o mais sensível e sonhador. Gato, sedutor e ágil. Boa Vida, preguiçoso e divertido. Pirulito, religioso e introspectivo. Cada um representa uma face da infância marginalizada, e todos encontram em Pedro Bala um ponto de equilíbrio. Jorge Amado constrói esse capítulo com ritmo e profundidade. A vida no trapiche é dura, mas há afeto, solidariedade e até momentos de alegria. Os meninos criam laços que substituem a família ausente. E Pedro Bala, mesmo sendo apenas um garoto, já carrega o peso de decisões que moldam destinos. A liderança de Pedro Bala não é idealizada, é humana. Ele erra, se irrita, se emociona, mas nunca abandona os seus. E o leitor, ao acompanhar suas ações, começa a perceber que esses meninos não são apenas vítimas, são protagonistas de uma história que desafia a exclusão. O capítulo mostra que, mesmo na margem da sociedade, há organização, valores e vínculos. E que a infância, mesmo ferida, ainda é capaz de criar mundos próprios. Pedro Bala é o símbolo disso. Um menino que, entre a areia e o abandono,
constrói um caminho de resistência. Capítulo 3. Sem pernas e o olhar sobre a dor. O resumo do livro Capitães da Areia mergulha agora na história de um dos personagens mais complexos e comoventes do grupo. Sem pernas. Apelidado por causa de sua deficiência física, ele é visto pelos outros como sarcástico, agressivo, desconfiado. Mas por trás da dureza, há uma dor profunda, e Jorge Amado nos convida a enxergar além da aparência. Sem pernas não nasceu cruel. Foi moldado pela rejeição, pela violência, pela humilhação. Expulso de casa, maltratado por instituições, ele aprendeu a sobreviver desconfiando de tudo e de todos. Sua deficiência, longe de despertar compaixão, foi usada como justificativa para o desprezo. E assim, ele se tornou duro, não por escolha, mas por necessidade. No Trapiche, Sem Pernas é respeitado por sua astúcia. É o melhor em fingir ser mendigo, em enganar os ricos, em escapar da polícia. Mas também é o mais solitário. Sua relação com os outros meninos é marcada por sarcasmo e distância. Ele não se permite confiar, não se permite sentir. Jorge Amado dedica um capítulo inteiro a esse personagem para mostrar que, mesmo entre os marginalizados, há camadas de exclusão. Sem Pernas é excluído até entre os excluídos. E o leitor, ao conhecer sua história, é confrontado com a brutalidade de uma sociedade que não oferece espaço para a diferença. Há um momento em que Sem Pernas se emociona diante de um gesto simples, e é aí que o texto revela sua força. Por quê? Por trás da máscara de ódio, há um menino que só queria ser aceito, que só queria existir sem ser ferido. Esse capítulo é um dos mais intensos do livro, e mostra que Capitães da Areia não é apenas sobre meninos de rua, é sobre o que acontece quando a infância é negada, quando o afeto é arrancado, quando a dor se torna a identidade. Sem Pernas é um grito silencioso, e Jorge Amado, com sua escrita sensível e firme, nos obriga a escutá-lo. Capítulo 4. Professor e a beleza da imaginação. O resumo do livro Capitães da Areia revela agora um dos personagens mais sensíveis do grupo, Professor. Chamado assim por seu gosto pela leitura e pela escrita, ele é um menino que transforma a dureza das ruas em poesia. Enquanto os outros roubam para sobreviver, Professor rouba livros, e neles encontra abrigo, esperança e sentido. Professor é introspectivo, observador, e tem uma alma que parece maior que o corpo. Ele sonha com mundos que não existem, com amores que ainda não viveu, com uma vida que talvez nunca alcance. Mas, mesmo assim, continua sonhando. E é isso que o torna especial entre os Capitães da Areia. Jorge Amado dedica esse capítulo à beleza da imaginação como forma de resistência. Professor não nega a realidade, mas a transforma. Escreve versos, desenha paisagens, inventa histórias. E, ao fazer isso, oferece aos outros meninos algo raro, a possibilidade de sonhar. Sua amizade com Pedro Bala é profunda. Os dois se respeitam, se complementam. Pedro Bala é ação, força, liderança. Professor é reflexão, sensibilidade, palavra. Juntos, mostram que mesmo na margem da sociedade há espaço para afeto e para cultura. Há uma cena marcante em que Professor observa o mar e escreve sobre ele. O texto de Jorge Amado se torna quase lírico, e o leitor é convidado a sentir o que o menino sente: a vastidão, a liberdade, a melancolia. É nesse momento que percebemos que Capitães da Areia não é apenas denúncia social, é também celebração da infância em todas as suas formas. Professor é um menino que nos lembra que a imaginação pode ser abrigo, que a arte pode ser resistência, e que, mesmo cercado de abandono, ainda é possível criar beleza. Esse capítulo é um respiro poético dentro da dureza da narrativa, e mostra que, entre os Capitães da Areia, há espaço para todos os tipos de força, inclusive a força de sonhar. Capítulo 5. Pirulito e a fé como refúgio. O resumo do livro Capitães da Areia revela agora a história de Pirulito, um dos meninos mais singelos e introspectivos do grupo. Diferente dos demais, Pirulito encontra na fé um refúgio contra a dureza da vida. Sua religiosidade não é imposta, nem decorativa. É profunda, sincera, quase infantil em sua pureza. Pirulito acredita em Deus com fervor. Reza, conversa com santos,
busca redenção. E mesmo vivendo entre roubos e violência, tenta manter sua alma limpa. Os outros meninos o respeitam, mesmo sem entender. Para eles, Pirulito é estranho, mas também é verdadeiro. Jorge Amado constrói esse capítulo com delicadeza. Mostra como a fé pode ser abrigo, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Pirulito não é ingênuo, é resistente. Sua espiritualidade é uma forma de se manter inteiro, de não se perder no caos da rua. Há momentos em que Pirulito se sente culpado por participar dos furtos. Chora, se confessa, tenta mudar. Mas a realidade o empurra de volta. E é nesse conflito que o personagem se torna tão humano. Ele quer ser bom, mas não tem escolha. Quer ser puro, mas precisa sobreviver. A fé de Pirulito não o afasta dos outros, o aproxima. Ele é o conselheiro silencioso, o amigo que escuta, o menino que acredita que ainda há esperança. E o leitor, ao conhecer sua história, percebe que mesmo na infância marginalizada há espaço para a espiritualidade. Esse capítulo mostra que Capitães da Areia é também um livro sobre resistência íntima. Sobre como cada menino encontra uma forma de suportar a dor. Pirulito escolhe a fé, e com ela, constrói um mundo onde ainda é possível acreditar. Jorge Amado não romantiza, revela. E Pirulito, com sua fé frágil e firme, se torna símbolo de uma infância que, mesmo ferida, ainda busca luz. Capítulo 6. Gato e os Desejos da Rua. O resumo do livro Capitães da Areia apresenta agora Gato, um dos meninos mais carismáticos e sedutores do grupo. Seu apelido vem da agilidade, da esperteza e do jeito silencioso com que se move pelas ruas de Salvador. Gato é o símbolo do desejo, da beleza e da busca por afeto em meio à dureza da vida. Diferente dos outros, Gato não se interessa tanto por roubos ou por brigas. Seu foco está nas mulheres, nos olhares, nos encontros. Ele é vaidoso, encantador, e usa sua aparência como forma de sobrevivência. Mas por trás da sedução, há um menino que também sente falta de carinho, de casa, de pertencimento. Jorge Amado constrói esse personagem com leveza e profundidade. Gato representa o lado sensual da infância marginalizada, mas também revela a fragilidade que se esconde sob a aparência confiante. Ele se apaixona, se decepciona, sonha com uma vida diferente, talvez como artista, talvez como alguém que possa ser amado sem precisar fingir. Há uma cena marcante em que Gato se envolve com uma mulher mais velha. O encontro é breve, mas intenso. E o menino, por um instante, acredita que pode escapar da realidade do trapiche. Mas logo percebe que o mundo não lhe oferece espaço para permanecer. E volta, como todos os outros, para a areia. Esse capítulo mostra que os desejos dos meninos não são apenas por comida ou abrigo, são também por afeto, por beleza, por reconhecimento. Gato é o retrato disso. Um menino que aprendeu a usar o corpo como escudo, mas que ainda guarda sonhos no coração. O leitor, ao conhecer Gato, entende que Capitães da Areia é uma obra que não simplifica seus personagens. Cada um tem sua dor, sua forma de resistir, sua maneira de buscar sentido. E Gato, com sua sedução e sua melancolia, é mais um fragmento dessa infância que insiste em sobreviver. Capítulo 7. Boa Vida e o Riso como defesa. O resumo do livro Capitães da Areia apresenta agora Boa Vida, o menino que transforma o abandono em piada e a dor em riso. Entre todos os Capitães da Areia, ele é o mais brincalhão, o mais leve, o que parece não se abalar com nada. Mas essa leveza é, na verdade, uma forma de defesa, uma maneira de não afundar diante da realidade dura das ruas. Boa Vida é preguiçoso, sim, mas também é esperto, divertido, e sabe como conquistar os outros com seu jeito irreverente. Ele não se envolve em conflitos, evita responsabilidades, e prefere viver o presente sem pensar muito no amanhã. Para ele, cada dia é uma chance de rir, de comer, de escapar. Jorge Amado constrói esse personagem com afeto e ironia. Boa Vida não é apenas o palhaço do grupo, é um menino que escolheu o riso como escudo. E o leitor, ao acompanhar suas atitudes, percebe que há sabedoria na sua aparente despreocupação. Porque, às vezes, rir é a única forma de continuar. Há momentos em que Boa Vida revela mais do que parece.
Em conversas com o professor ou Pedro Bala, ele deixa escapar uma tristeza disfarçada. Fala de família, de sonhos, de coisas que gostaria de ter. Mas logo volta a brincar, como quem não quer se deixar atingir. Esse capítulo mostra que, entre os capitães da areia, cada menino tem sua forma de resistir. Boavida escolhe o humor, e com ele, constrói uma identidade que o protege. Ele não é menos profundo por ser engraçado. É apenas diferente. E Jorge Amado, com sua escrita sensível, nos convida a enxergar isso. O leitor entende que o riso de Boavida não é superficial, é sobrevivência. E que, mesmo entre os escombros da infância, ainda há espaço para alegria. Uma alegria frágil, sim, mas verdadeira. Boavida é o menino que nos lembra que rir também é uma forma de lutar. Capítulo 8. A chegada de Dora e o amor entre os meninos. O resumo do livro Capitães da Areia ganha uma nova dimensão com a chegada de Dora, a única menina a viver entre os garotos do Trapiche. Sua presença transforma o grupo, desperta sentimentos adormecidos e revela que, mesmo em meio à violência e ao abandono, ainda há espaço para o amor. Dora é acolhida pelos meninos após perder os pais para a varíola. Frágil, silenciosa, mas firme, ela conquista o respeito de todos. Não é tratada como intrusa, mas como parte da família. E aos poucos, sua presença suaviza o ambiente, trazendo um tipo de afeto que os meninos não conheciam. Pedro Bala se apaixona por Dora. O amor entre os dois é puro, intenso e delicado. Eles compartilham sonhos, medos e esperanças. E esse sentimento, vivido em meio à miséria, se torna ainda mais poderoso. Jorge Amado mostra que o amor não precisa de conforto para existir, basta verdade. Dora também se torna símbolo de cuidado. Ela ajuda os meninos, cuida dos feridos, organiza o espaço. Sua figura feminina não é frágil, é força que acolhe. E os capitães da areia, antes guiados apenas pela sobrevivência, começam a descobrir o valor da ternura. Há cenas em que Dora e Pedro Bala conversam sobre o futuro. Falam de casa, de filhos, de uma vida longe do Trapiche. E o leitor, tocado por essa esperança, percebe que mesmo os mais marginalizados ainda sonham com o pertencimento. Esse capítulo marca uma virada na narrativa. A chegada de Dora não muda apenas a rotina, muda a forma como os meninos se veem. Eles deixam de ser apenas sobreviventes e passam a ser pessoas que amam, que cuidam, que desejam algo além da areia. Jorge Amado escreve com lirismo e firmeza. E Dora, com sua presença silenciosa e transformadora, se torna o coração do grupo. O amor entre ela e Pedro Bala é mais do que romance, é resistência. É prova de que, mesmo na infância ferida, ainda há espaço para florescer. Capítulo 8. A chegada de Dora e o amor entre os meninos. O resumo do livro Capitães da Areia ganha uma nova dimensão com a chegada de Dora, a única menina a viver entre os garotos do Trapiche. Sua presença transforma o grupo, desperta sentimentos adormecidos e revela que, mesmo em meio à violência e ao abandono, ainda há espaço para o amor. Dora é acolhida pelos meninos após perder os pais para a varíola. Frágil, silenciosa, mas firme, ela conquista o respeito de todos. Não é tratada como intrusa, mas como parte da família. E aos poucos, sua presença suaviza o ambiente, trazendo um tipo de afeto que os meninos não conheciam. Pedro Bala se apaixona por Dora. O amor entre os dois é puro, intenso e delicado. Eles compartilham sonhos, medos e esperanças. E esse sentimento, vivido em meio à miséria, se torna ainda mais poderoso. Jorge Amado mostra que o amor não precisa de conforto para existir, basta verdade. Dora também se torna símbolo de cuidado. Ela ajuda os meninos, cuida dos feridos, organiza o espaço. Sua figura feminina não é frágil, é força que acolhe. E os capitães da areia, antes guiados apenas pela sobrevivência, começam a descobrir o valor da ternura. Há cenas em que Dora e Pedro Bala conversam sobre o futuro. Falam de casa, de filhos, de uma vida longe do Trapiche. E o leitor, tocado por essa esperança, percebe que mesmo os mais marginalizados ainda sonham com pertencimento. Esse capítulo marca uma virada na narrativa. A chegada de Dora não muda apenas a rotina, muda a forma como os meninos se veem.
Eles deixam de ser apenas sobreviventes e passam a ser pessoas que amam, que cuidam, que desejam algo além da areia. Jorge Amado escreve com lirismo e firmeza. E Dora, com sua presença silenciosa e transformadora, se torna o coração do grupo. O amor entre ela e Pedro Bala é mais do que romance, é resistência. É prova de que, mesmo na infância ferida, ainda há espaço para florescer. Capítulo 9. A repressão policial e a perda da inocência. O resumo do livro Capitães da Areia entra agora em um dos momentos mais duros da narrativa. A repressão policial contra os meninos do Trapiche. A cidade, que já os via como ameaça, decide agir com força. E o que antes era medo se transforma em perseguição. A infância marginalizada passa a ser tratada como caso de polícia. A repressão não é apenas física, é simbólica. Os meninos são capturados, espancados, enviados para reformatórios. São tratados como criminosos, sem direito à defesa, sem espaço para compreensão. E Jorge Amado, com sua escrita firme, denuncia essa violência institucional que transforma crianças em inimigos. Pedro Bala, Sem Pernas, Professor, Pirulito, Gato, Boa Vida e Dora vivem esse momento com dor e revolta. Alguns são levados, outros fogem, todos são marcados. A inocência, que ainda resistia em gestos e sonhos, começa a se esvair. E o Trapiche, antes abrigo, se torna símbolo de uma infância em ruínas. Há cenas de grande impacto, como a prisão de Sem Pernas, que enfrenta os policiais com ódio e desespero, ou a separação de Dora e Pedro Bala, que revela que o amor, mesmo forte, não é suficiente para conter a força da exclusão. E o leitor, ao acompanhar esses episódios, é confrontado com a brutalidade de um sistema que prefere punir a compreender. Jorge Amado não suaviza os acontecimentos. Ele os expõe com clareza, com indignação, com humanidade. E mostra que a repressão não resolve, apenas aprofunda a dor. Os meninos não deixam de ser quem são por causa da violência. Apenas se tornam mais feridos, mais desconfiados, mais distantes da infância que lhes foi negada. Esse capítulo é um divisor de águas. Marca o fim de uma certa leveza, o início de uma consciência mais amarga. Os Capitães da Areia não são mais apenas meninos de rua. São sobreviventes de um sistema que os rejeita. E o leitor, tocado por essa virada, entende que a luta desses garotos é também a luta por dignidade. A repressão policial, longe de apagar os Capitães da Areia, os transforma. E Jorge Amado, com sua narrativa potente, nos obriga a olhar para essa infância ferida com respeito, com empatia, com urgência. Capítulo 10. O amadurecimento e os caminhos da resistência. O resumo do livro Capitães da Areia chega ao seu desfecho com os meninos já transformados pela experiência, pela dor e pela descoberta. O Trapiche, que antes era abrigo e território, já não comporta mais seus sonhos. A infância, marcada por abandono e luta, começa a dar lugar ao amadurecimento. E cada personagem segue um caminho próprio, guiado por tudo o que viveu. Pedro Bala, o líder, se torna símbolo da resistência organizada. Inspirado pela história do pai operário, ele se envolve com movimentos sociais e passa a lutar por justiça de forma consciente. Sua trajetória mostra que a revolta pode se transformar em ação política, e que a liderança construída na rua pode ganhar novos significados. Professor segue o caminho da arte. Com sua sensibilidade e talento, transforma a dor em poesia, em pintura, em criação. Ele representa a força da imaginação como forma de resistência. E sua escolha mostra que a cultura também é um modo de enfrentar a exclusão. Boa Vida, Gato, Pirulito e os demais seguem destinos diversos. Alguns encontram trabalho, outros continuam na margem, outros desaparecem. Mas todos carregam em si as marcas da infância vivida entre a areia e o concreto. E Jorge Amado, ao narrar esses caminhos, não oferece finais fáceis, apenas possibilidades. Dora, que havia se tornado o centro afetivo do grupo, deixa uma lembrança profunda. Sua presença breve, mas intensa, permanece como símbolo de ternura e de esperança. E Pedro Bala, ao lembrar dela, reafirma que o amor também é parte da luta. Esse capítulo final mostra que Capitães da Areia não é apenas um retrato da infância marginalizada, é também um manifesto sobre transformação.
Os meninos não foram vencidos pela miséria. Foram moldados por ela, mas escolheram resistir. E essa escolha, feita em silêncio, é o que torna a obra tão poderosa. Jorge Amado encerra o livro com firmeza e lirismo. E o leitor, ao acompanhar o amadurecimento dos personagens, entende que a infância não termina com a idade. Termina quando o mundo exige que se lute para existir. Os capitães da areia crescem, mas continuam sendo meninos que desafiaram a exclusão com coragem, afeto e sonho. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!